Graça e paz. Sou o Reverendo Antônio, pastor da Igreja Anglicana Santa Semente. Esta é a Santa Semente Online. Sejam bem-vindos e juntos vamos buscar da presença do Pai. Aqui teremos um tempo de oração, aqui teremos um tempo de partilha, reflexão da palavra. Por isso, juntos, nós vamos nos prostrar na presença do Senhor. Quero acolher você com um versículo da palavra. Evangelho de João, capítulo 14, o versículo 18 nos diz assim: não vos deixarei órfãos. Essa é uma palavra que você precisa ter sempre no seu coração. É Jesus afirmando, declarando, deixando uma promessa de que nunca nos deixaria sozinhos, não nos deixaria órfãos. Aqui o contexto, ele está prometendo o envio do Espírito Santo, o outro Consolador. Eu vou para o Pai, mas virá o outro, alguém da mesma natureza, da mesma condição que eu. Por quê? Porque não os deixarei órfãos. Deus está sempre ao nosso lado. Deus está sempre conosco, nos cuidando, independente da circunstância, independente dos desafios. Tenha essa certeza. Deus é contigo. Deus te ama. Deus peleja contigo. E quando te faltam forças, Ele é aquele que peleja por ti. Vamos orar? Paizinho querido, prostrados na Tua presença, nós nos alegramos, nós louvamos a Ti, porque a Tua obra vem para impactar nossas vidas. Esse versículo que nós lembramos, a certeza, a promessa que Tu nos deixas de estares sempre ao nosso lado. Não nos deixarias sozinhos. Esse não é o único lugar que essa promessa é feita, reforçada. Certeza que Tu estarias sempre ao nosso lado. Paizinho, nós nos prostramos diante de Ti com o coração agradecido por tantas bênçãos, a Tua provisão, o Teu sustento, o Teu cuidado. Mas agradecemos acima de tudo pela Tua presença. Porque na Tua presença há plenitude de vida. E Tu estás à distância de uma oração. Tu estás sempre ao nosso lado. Tu nos amas. Paizinho querido, não permitas que as circunstâncias, os desafios, os problemas apaguem de nós essa certeza, essa fé da Tua presença real, constante em nossa vida. Paizinho querido, nós consagramos aqui esse tempo que teremos de partilha da palavra, de oração. Se conosco, estejas abençoando cada lar, cada família que se conecta conosco, que é alcançada através dessa live, desse vídeo. Tudo, Senhor, para a Tua honra e glória, porque Tu és digno, único digno de receber honra, louvor e glórias. Amém? Amém, queridos. Dona Gislaine, bem-vinda. Jesus abençoe toda a família. A pequenina, a polaquinha pequenininha aí, Jesus abençoe vosso lar, família. Luísa, família, Jesus abençoe, abençoe vosso lar. Dona Diva Vinhas, nossa ministra leiga, boa noite, todos que se conectam, boa noite. Deixa eu compartilhar contigo, Jesus abençoe. Júnior Omena, é isso? Jesus abençoe. Queridos, partilhando aqui, domingo nós tivemos um tempo muito precioso. Aliás, tivemos 3 dias preciosos na presença do Pai. Nossa primeira conferência de Pentecostes. Sexta, sábado e domingo. Uma linda festa para a honra do Espírito Santo, que é o personagem central dessa festa de Pentecostes. Que bom poder celebrar, que bom estar
em família, celebrando ao Senhor Jesus e buscando pela sua palavra instrumentalidade, direção, para podermos servi-lo e servi-lo com fidelidade. Então nós louvamos ao Senhor por esse tempo precioso. Teve chuva, teve frio, mas com a graça de Deus nós podemos celebrar essa primeira conferência de Pentecostes como uma primeira experiência e com certeza virá outras aí pela frente. Nossa programação da semana, todas as quartas-feiras temos essa live através desse espaço, instagram.com/Anglicana Santa Semente. Depois nós compartilhamos no facebook.com/Anglicana Santa Semente e também no nosso canal do YouTube, Igreja Santa Semente. Então, nos siga nas redes sociais, porque nós seguimos a Jesus. Sábado de 14 às 16 horas, nós temos Geração Criança. E no domingos com culto, todo domingo 9 horas tem culto. E nesse próximo será, como é o primeiro domingo do mês, iniciando o mês de junho, mês de aniversário da Anglicana Santa Semente. O mês de junho é especial, nós lembramos a chegada do anglicanismo no Brasil, a igreja anglicana voltada para brasileiros. E também é um mês de aniversário da Anglicana Santa Semente. Então, é um tempo muito especial de nós celebrarmos ao Senhor Jesus. E nós começamos esse mês, claro, todo primeiro domingo do mês tem culto tradicional anglicano conforme o livro de oração comum. Então, culto Santa Eucaristia no rito tradicional anglicano. Então, venha celebrar conosco, 9 horas, nosso templo, Rua Arthur Camargo, número 22, bairro Independência. Você é bem-vindo sempre. Culto nas casas, encontros de oração nas casas. Hoje nós tivemos na casa da Dona Zulmira, amanhã, se não me engano, é na casa da Dona Diva, não tenho certeza. Depois a gente confirma com a Dona Diva e com a Dona Ione em qual das duas casas acontece o encontro amanhã, tá? Mas acontece em uma das casas, né? E você também pode acolher esse encontro na sua casa. Então entre em contato conosco e nós agendaremos o melhor horário para você e sua família, inclusive os de longe. Isso é possível usando a tecnologia, para que a gente esteja conectado, diferente que através desse espaço, mas através de uma das ferramentas que a gente pode participar, conversar, contribuir, né? Fazer acontecer o momento juntos na presença do Senhor para louvor do Senhor, claro, estudando a palavra, buscando a sabedoria que nos vem pela palavra de Deus. Então, entre em contato conosco e a gente agenda com você. Dona Diva sempre trazendo uma palavra dos céus para nós. Capítulo 13 de Romanos, versículo 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Inclusive o título desses versículos que se seguem aqui, o amor ao próximo é o cumprimento da lei. 10 mandamentos, assim conhecidos até hoje, né? Mas Jesus nos dá um resumo, ou sumário dessa lei. Amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nisso você está cumprindo toda a lei de Deus. Nós somos chamados a andar segundo a vontade de Deus, porque andar segundo a vontade dele é ter uma vida abençoada. Então, observe, leia, conheça o máximo possível da palavra de Deus e aplique isso na tua vida. E você verá as bênçãos que vêm do céu, o quanto isso vai te fazer bem. Obrigado, Dona Diva, sempre pela partilha da palavra do Senhor. Celina, seu Ernesto, Luiz Felipe, pessoal de Erechim, Jesus os abençoe. Dadas as notícias, compartilhado esse breve
calendário, nossa caminhada aí como igreja, vamos para a palavra de Deus. Vamos trazer aqui uma palavrinha sobre como eu posso buscar plenitude do Espírito Santo. Sim, porque nós celebramos a festa de Pentecostes domingo. Vamos para o texto de Atos capítulo 2. Então abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos capítulo 2. O que aconteceu num dia de Pentecostes? Assim como a festa da Páscoa, o Pentecostes é uma festa judaica. Se celebrava ainda lá naquele contexto do povo de Deus. A Páscoa, libertação do povo de Deus da escravidão egípcia. Para nós, libertação da escravidão do pecado em Cristo Jesus. É a vitória da vida sobre a morte. E o Pentecostes é a festa da colheita. Também data que se lembra que Deus se revelou, nos deu a lei, a palavra, as tábuas da lei a Moisés. Mas foi exatamente num dia de Pentecostes que se cumpriu a promessa do Senhor de derramar o Espírito Santo sobre toda a carne. Vamos ver o que aconteceu nesse dia? Atos capítulo 2, a partir do primeiro versículo, assim nos diz a palavra do Senhor. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam ali habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar em sua própria língua. Estavam, pois, atônitos, e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas mediações de Cirene, e romanos que aqui residem. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer dizer isto? Essa palavra do Senhor a quem nós damos graças. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E lembram a nossa motivação para a nossa conferência? Lá de Efésios capítulo 5, versículo 18, onde há uma ordem, um mandamento, vamos assim dizer: enchei-vos do Espírito Santo. Não é a possibilidade, não é uma busca, mas é uma ordem. Vocês precisam se encher, vocês devem se encher do Espírito Santo. Mas como isso é possível? Primeiro, o que aconteceu nesta data, conforme o relato de Atos 2, é o cumprimento de uma promessa que foi feita lá pelo profeta Joel, onde o Senhor disse que sobre toda a carne derramaria o seu Espírito. Promessa que depois Jesus reforçou. Nós começamos esta live recordando um dos versículos onde Jesus diz: não vos deixarei órfãos, porque ele estava falando do envio, que pediria ao Pai para que nos enviasse o outro Consolador, o Espírito da verdade. Ali aconteceu o derramar do Espírito Santo, a primeira vez que isso acontece. Foi algo único, uma experiência
sobrenatural, mas não se restringe somente aqui. No momento que a gente ler Atos dos Apóstolos, a gente vai ver que em outros momentos as pessoas, como famílias ou comunidades reunidas, ficam cheias do Espírito Santo, recebem o Espírito Santo. Então, embora que ali seja um acontecimento único, porque ela pela primeira vez que acontece, aquilo que havia sido prometido ainda pelo profeta Joel, é algo que pode ser buscado por mim e por ti. Aliás, essa é a ordem de Efésios 5, versículo 18. Enchei-vos do Espírito Santo. Nós devemos buscar o envio do Espírito Santo, o toque, o transbordar do Espírito Santo sobre nossa vida. Mas a questão que vem é como? E nesta primeira cena, a gente podia trazer N recomendações. O Novo Testamento faz várias, das quais a gente pode ser abençoado e ministrado, mas eu quero trazer algumas orientações que nós vemos nesta cena, nessa primeira comunidade apostólica, que nos ajuda a compreender isso. E nos dá uma luz de como nós podemos buscar ser cheios do Espírito Santo, como nós podemos buscar a plenitude do Espírito Santo sobre nossa vida. Então vamos lá. A primeira delas é a palavra obediência. Obediência gera vida. Voltemos lá a Gênesis. A desobediência trouxe o pecado, a expulsão do jardim, do paraíso, né? E todas as consequências que vieram depois, como a morte, o sofrimento, enfim. Desobediência. Mas a obediência gera vida. Desobediência gera morte. Obediência gera vida. Nós precisamos ler, conhecer a palavra de Deus e obedecê-la. Pôr em prática aquilo que a gente já conhece da palavra de Deus. Em Atos capítulo 1, o versículo 4 nos diz assim: e comendo com eles, Jesus determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Que esperassem a promessa do Pai, o qual, disse ele, de mim ouviste. Jesus promete, Jesus deixa claro para eles esperarem em Jerusalém, porque aconteceria o derramar do Espírito Santo. Aquela promessa que tinha sido feita pelo Pai, através do profeta Joel, e que ele, Jesus, enfatizou, falou dela mais de uma vez. Fiquem em Jerusalém. Não se afastem de Jerusalém. E aqui que está um detalhe, né? Até o versículo seguinte, né? Deixa eu ver uma coisa. Os versículos seguintes tem uma outra cena em que os discípulos chegam, versículo 6, né? Estavam todos reunidos e lhe perguntaram: Senhor, este é o tempo em que restaures o reino de Israel? Aí Jesus lhes, de certa forma, repreende, né, dizendo: não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Eles não sabiam quando essa promessa ia acontecer. Havia uma promessa que eles conheceram, eles conheciam. Mas quando ela aconteceria? E é nesse sentido que muitas vezes nós nos perdemos. Nós deixamos de obedecer, andar em obediência e nos deixamos levar pelo mundo. Isso não vai acontecer não. Isso houve uma promessa lá, isso aconteceu lá, não vai acontecer aqui. Essas mentiras que o diabo coloca em nossa mente. Esses homens, uma comunidade de não somente homens, mas essa comunidade de 120 pessoas, estavam ali reunidos e eles receberam uma ordem.
um comando. Não se ausentem, não se afastem de Jerusalém até que seja cumprida a promessa do Pai. Mas quando ela vai acontecer? Não compete a vocês saberem quando, datas. Isso pertence somente ao Pai. Obedeçam pela fé. Fiquem aqui, que no tempo certo ela acontecerá. Obediência. Jesus nos promete vida e vida em plenitude. E se Ele nos garante, vai acontecer. Eu preciso somente buscar, eu preciso somente obedecer, andar segundo a vontade de Deus. E ela vai acontecer na minha vida, ela vai acontecer no tempo certo. Obediência gera vida. Veja o que Jesus nos diz no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. Se permanecerdes em mim, seja comunhão, intimidade com Ele, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então, comunhão, intimidade com o Pai, permanecer em mim, fé no Senhor Jesus. Não me prostro diante de ídolos criados por mãos humanas, não me prostro diante de qualquer coisa, eu me prostro diante de Jesus, porque Ele é Senhor sobre minha vida. Então, independente das circunstâncias, eu sei que meu Senhor vive e no tempo certo Ele age. Aliás, Ele governa, Ele está agindo em meu favor. Ele está agindo na minha vida. Então, permanecer no Senhor. E as minhas palavras permanecerem em vós, ou seja, aquilo que a gente já conhece da palavra de Deus. Aquilo precisa ficar gravado no nosso coração. Para que nossas atitudes, nossos pensamentos, nossa vida como um todo, seja moldada segundo essa palavra. Não é aquela coisa de querer atualizar a Bíblia segundo a minha cultura, segundo a minha ideologia, segundo o meu pensamento. Não. Eu preciso ser moldado pela palavra. É a cultura que precisa ser impactada e transformada pela palavra. É a vida das pessoas que precisa ser impactada e transformada pela palavra. É as ideologias que precisam ser impactadas e transformadas pela palavra. Se permanecerdes em mim, diz o Senhor, e as minhas palavras, ou seja, obediência, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Que promessa! Mas é preciso obediência. E tem um detalhe aqui. Então você quer ficar cheio do Espírito Santo? Leia, conheça a palavra de Deus, estude a palavra de Deus. E aqui nós já falamos na introdução dos cultos. Por todo culto nós temos leitura, partilha da palavra. Nós reservamos tempo precioso durante os cultos para a palavra. Esse é o centro, para a ministração da palavra. Aí temos esse momento aqui também, maior parte do tempo é reservado para lermos a palavra e refletirmos em cima dela, estudarmos a palavra. Temos os cultos nas casas, novamente com esse mesmo propósito de pegar o texto bíblico e esmiuçar e remoer, estudá-lo. Culto nas casas, os encontros de oração nas casas, E ainda tem a possibilidade do pessoal à distância de usarmos a tecnologia aí para chegarmos mais próximos dos outros e ajudarmos no estudo da palavra. E ainda tem a questão da visita pastoral. Fazemos questão de que nas visitas pastorais aconteça a partilha da palavra, uma breve meditação, mas que tenha palavra, porque nós precisamos. E ainda incentivamos, para que a gente leia a palavra, congregue para que ali seja impactado pela palavra, ministrado pela palavra. Praticamente todos os dias, nós ainda compartilhamos pelo grupo de WhatsApp um versículo bíblico e uma breve meditação, porque nós precisamos conhecer a palavra. Mas não basta conhecer, nós precisamos
obedecê-la. Né? Seguindo, um outro detalhe, neste contexto de Atos capítulo 1, capítulo 2. Você quer ficar cheio do Espírito Santo? Você quer a plenitude da presença de Deus no teu coração? Então, em primeiro lugar, você precisa conhecer e obedecer a palavra de Deus. Uma outra orientação, uma dica, seria ter cuidado com as distrações. Nós aprendemos isso aqui também. Depois de Jesus ter reforçado, né, que eles ficassem em Jerusalém aguardando a promessa, ele é elevado, ele é assunto aos céus. É a ascensão de Jesus. Ele é elevado na presença deles, né, daquela comunidade, aos céus. Que visão, que maravilhosa que eles tiveram. Jesus, que passou com eles um tempo, depois de ter ressuscitado, comendo com eles, caminhando, batendo aquele papo, ensinando, recordando tudo que as Escrituras diziam a seu respeito, ou seja, corrigindo a visão, né? E ali ele dá as últimas orientações e diante deles ele é elevado aos céus. É a ascensão de Jesus. E o versículo 10 nos diz assim, capítulo 1 de Atos, versículo 10 nos diz assim: E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. O que vocês estão parados ali olhando? Admirados, impactados. Ele deixou uma promessa. Vão lá. Vão para onde ele disse que vocês teriam que estar reunidos. Cuidado com as distrações. Esse é um ponto central. Cuidado com as distrações. E essas distrações vêm de diferentes formas. Uma delas é você ficar admirado com o sobrenatural, com a grandeza da obra de Deus. Deus opera um grande milagre e você fica impactado. Você está num culto, aquilo toca teu coração e você fica ali como que paralisado. Mas não foi para isso que nós fomos chamados. Não foi para ficar admirando, parados, estagnados, não. Nós vamos para o culto, nós vivemos momentos de estudo da palavra, é para se encher e sair. Se abastecer e sair em busca dos perdidos. Vão e façam discípulos. Essa é a ordem. Vão e cumpram com aquilo que o Senhor lhes confiou. Não fiquem parados. Então, assim como a gente pode parar, ficar centralizado, estagnado diante das maravilhas que Deus opera entre nós, diante de um momento gostoso que a gente vive em um culto, nós também corremos o risco de ser impactados pelas distrações do mundo. Focar tudo no trabalho, focar tudo na sua carreira, focar tudo em algum vício, em alguma busca que o mundo oferece. Não necessariamente coisas que seriam negativas. Como o trabalho não é algo negativo. Deus nos criou e nos disse: cultivem esse jardim. Está aqui tudo, foi tudo feito, mas agora cabe a vocês cultivarem, ou seja, trabalharem, fazerem isso produzir. Então, o trabalho é algo que foi concebido por Deus, não tem problema nenhum. Agora, você focar tudo no teu trabalho, na tua carreira, e virar as costas para Deus, não, aí você está fugindo do propósito.
Aí você está sendo distraído por algo que é bom. Outras coisas que podem vir por aí. Vícios. As próprias redes sociais são bênção. É por causa da rede social que nós estamos tendo este momento. E tantos outros teve um momento que a gente não podia celebrar presencialmente. Essa foi a única ferramenta que a gente podia se comunicar e estar próximo. Continuar se alimentando espiritualmente. Mas de repente você fica lá com seu celular. Horas e horas. Correndo, dediando, né? Como diz uma irmã. Olhando o que os outros fizeram, o que os outros estão fazendo, o que os outros estão compartilhando. Você dorme dediando, você acorda, a primeira coisa que faz aquilo. De repente a sua vida é só isso. Cuidado com as distrações. Os discípulos, eles vivenciaram algo sobrenatural. Eles viram Jesus sendo elevado aos céus. Que imagem linda, sobrenatural, impactante. Mas não era para deixar eles parados. Não, eles precisavam ir lá, fazer aquilo, como antes nós reforçamos, a questão da obediência. O Senhor deixou o mandato. O Senhor disse que tinha algo para fazer. Não se ausentem, vão para Jerusalém, estejam em Jerusalém, para que se cumpra a promessa do Pai. Pelos evangelhos há muita clareza de que o Senhor nos envia. Vão e façam discípulos. Então você conhece pela palavra, você entrega a sua vida a Jesus, você se abastece nos cultos, você participa das reuniões de oração, dos cultos, você está se nutrindo, alimentando espiritualmente, mas você não guarda isso para ti, você compartilha, porque esse é o mandato bíblico. Você não fica ali admirado, paralisado. É gostoso estar louvando, é gostoso estar glorificando a Deus, e faz parte, mas você não pode ficar paralisado, sendo distraído, mesmo pelas coisas boas. Você precisa estar sempre andando em fidelidade à palavra, e a palavra nos diz: vão e façam discípulos de todas as nações. Enquanto houver uma pessoa que não entregou sua vida para Jesus, porque eu ou você deixamos de falar, testemunhar sobre a vida dele, há trabalho para ser feito. Então cuidado com as distrações. Primeira coisa, para que eu tenha a plenitude, para que eu experimente, a plenitude do Espírito Santo, estar cheio da presença do Pai, é obediência. É ler, conhecer a palavra e andar em obediência a essa palavra. Fazer conforme o Senhor nos diz. Segundo lugar, ter cuidado com as distrações. Mesmo com a questão das maravilhas que Deus opera na nossa vida. É para fortalecer, é para nos animar, é para nos abençoar e não para nos paralisar, nos distrair. Nós precisamos estar focados na missão que o Senhor nos confia. E em terceiro, aqui finalizando, a oração. A centralidade da oração. Atos capítulo 1, novamente, a gente está vendo esse ambiente. Como estava esse ambiente no qual acontece o cumprimento da promessa, o derramar do Espírito Santo naquele dia de Pentecostes. Capítulo 1, versículo 14 nos diz assim, que todos estes perseveravam unânimes em oração. Ou seja, eles estavam ali, a ideia da comunhão, unidade, todos ali estavam. Não era um grupo aqui, o outro lá tentando voltar a pescar, não. O Senhor nos disse que éramos para estar aqui reunidos, aqui nesse lugar, esperando o cumprimento da promessa. Aqui nós vamos estar em unidade. Uma busca comum. Por isso a ideia da comunidade. Nós não podemos viver a fé de forma isolada. É possível? Pode ser. Não vamos descartar isso. Tu viver a tua fé sozinho, sem uma igreja. Não vou descartar isso, mas
para mim é impossível. Para mim é uma experiência pessoal. Eu preciso da igreja me animando, orando por mim. E as instruções bíblicas são muito claras quando nos falam da centralidade de congregar, de fazer parte de uma família de fé. Sim, todos os que ali estavam, 120 pessoas, conforme o texto vai dizer lá mais adiante, versículo 15, né, vai dizer que a assembleia era de umas 120 pessoas. Todos esses que ali estavam perseveravam unânimes na oração. Oração, nossa conversa com Deus. Nós precisamos reservar tempo precioso, assim como nós já enfatizamos a importância e a centralidade da leitura e estudo da palavra. Então, é quando eu sozinho leio, estudo, busco conhecer a palavra, assim também como eu em comunidade, momentos como este. Eu, por exemplo, gosto de ter tempos, reservar um tempo precioso para ouvir as pregações do meu bispo, do nosso primaz, enfim, de outros teólogos e pregadores, pastores, né? Para que assim possa ser alimentado espiritualmente. Então, tanto no meu estudo particular, como a comunidade, o congregar, e hoje a ferramenta moderna, né, que são os cultos online, as pregações online, que nos possibilitam ouvir pregações de pastores que estão muito longe de nós, né? Mas, assim como ouvir, estudar a palavra é importantíssimo, é também importante e é central aqui o terceiro ponto, a oração. Nós precisamos ter tempo precioso reservado para a oração, seja ela comunitária ou particular. E aí o exemplo que está acima de todos é a própria pessoa de Jesus. Na narrativa dos evangelhos nós vemos ele seguido, saindo, ficando em um lugar à parte, sozinho para orar, conversar com o Pai. Assim também como vemos Jesus na sinagoga, no templo, ou seja, lugares de oração comunitária, particular, como ele mesmo diz, no teu quarto escuro, né? Você e Deus, mas também comunitária, oração, essa busca, esse tempo precioso que nós vamos conversar com o Pai. Isso gera intimidade, assim como a leitura da palavra, eu vou conhecendo, Deus vai, porque é ali que ele se revelou, né? Deus vai se tornando próximo, conhecido de mim. Na oração, a mesma coisa. Eu vou conversando com Ele, eu vou abrindo meu coração a Ele e Ele vai se dando a conhecer. Intimidade. A intimidade de um relacionamento, seja de amizade, seja conjugal, ele é fortalecido com conversa. Então, reserve tempo precioso para a oração. E deixa aqui eu citar um outro versículo que nos fala a esse respeito. Atos 2. Atos 1:14, né, que nós lembramos aqui. Deixa eu trazer uma outra cena. Quando Atos dos Apóstolos relata, né, o toque do alto, esse contexto de oração que gera o estar cheio do Espírito Santo. Aqui, ó. Capítulo 4, versículo 31 nos diz assim, de Atos dos Apóstolos. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Assim como Atos 2, ali o derramar do Espírito Santo, que todos ficam cheios do Espírito Santo, e eles ali estavam sim, todos reunidos, unânimes, em oração. Desce o Espírito Santo e eles saem a anunciar a palavra de Deus. Atos
capítulo 4, versículo 31, narra um outro momento onde eles estavam ali orando, tremeu o lugar, todos ficaram cheios e com intrepidez ele sai anunciando a palavra de Deus. Aquilo que eu falei antes, não recebemos da sabedoria do alto para guardá-la no nosso coração, as 7 chaves, não, é para anunciá-la. O Espírito Santo ele nos enche e nos envia, nos impulsiona para a missão. E o resultado disso? E o resultado disso, gente? Atos 2, o versículo 37. Todos cheios do Espírito Santo, anunciando ali, Pedro toma a palavra e anuncia a palavra do Senhor. Um primeiro sermão, belíssimo sermão, cristocêntrico, perfeito, para quem estuda aí a arte, né? A homilética, né? O fazer sermões, esse foi um sermão perfeito, né? Belo exemplo para nós, feito por Pedro. Aquele medroso, sim, mas ele recebeu a instrução do próprio Jesus. Ele foi perdoado, acolhido, mesmo tendo negado Jesus, mas ele foi acolhido, perdoado. Jesus não o julgou. E aqui, que fique sempre claro para nós não recebemos a missão de julgar alguém. Aquelas pessoas ficam ali vendo aquelas maravilhas e o que será isso? Esses caras são galileus. A gente conhece eles, como eles estão falando outras línguas, falando as grandezas de Deus com tanta ousadia, com tanta propriedade. Quem é Pedro para estar falando com tanta autoridade? Eles estavam julgando, mas essa não é nossa missão. E o resultado disso, quando eles ouviram estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro: o que faremos? O que faremos, irmãos? O coração deles foi tocado e eles queriam saber o que fazer diante daquela verdade, daquela maravilha que lhes foi anunciada, daquela boa nova que veio de Deus a eles. E a instrução é clara: arrependei-vos e cada um seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Eles são tocados, eles são impactados. E o que faremos diante do discurso, diante da pregação de Pedro? Aquele cara que não muito tempo antes, questão de 60 dias antes, nem isso, né? 50 e poucos dias, tinha negado a Jesus. Por medo. E aqui ele se enche de coragem e com ousadia, profere um discurso, faz uma pregação dentro das regras homiléticas, né, conhecidas no nosso tempo, um sermão perfeito, e impacta aqueles corações que eles querem saber o que fazer diante dessa boa nova. Não coloque limite no que Deus pode fazer através da minha, da sua vida. Por isso que nós precisamos buscar essa plenitude do Espírito Santo. Obediência é conhecer, ler a palavra, conhecer e obedecer a palavra de Deus. Orar sem cessar, como disse Jesus. E disposição sempre em fazer aquilo que Ele determina. Eles obedeceram, eles não se deixaram distrair, eles fizeram aquilo que o Espírito Santo lhes disse que era para ser feito e viram algo grandioso acontecendo. Só naquele primeiro dia, quase 3.000 pessoas convertidas. 3.000 pessoas. É uma galera, né? Eles foram impactados pela palavra de Deus. Não coloque limite no agir do Espírito Santo. Ele vem sobre a minha, sobre a tua vida, sim, porque a promessa é muito clara. Quando Joel relata, né, traz a palavra de Deus, a promessa do Pai, ele diz que o Espírito Santo será derramado sobre toda a carne.
Vossos filhos profetizarão, vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, sonharão os vossos velhos, até os seus servos e sobre as suas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Não coloque limite no que o Senhor pode fazer através da minha, da sua vida, independente da nossa condição, de quem nós sejamos. Se você se prostra diante de Deus, busca dele, busca da sua sabedoria que vem pela palavra, ora. Tem tempo precioso reservado para a leitura da palavra e oração, é o devocional, além dessa questão de estar congregando. Oração, minha particular, meu quarto escuro, meu quarto de guerra. Oração comunitária, estudo da palavra comunitária. Isso me fortalece, isso me empodera e gera esse ambiente propício para que o Espírito Santo se manifeste. Eu não me deixo distrair por outras coisas, o meu foco é o Senhor. Então eu trabalho, tenho meus compromissos com minha família, de trabalho, enfim, meu lazer, mas o meu foco está no Senhor Jesus. E isso gera um ambiente propício para que o Espírito Santo venha sobre nós, nos encha a plenitude do Espírito Santo sobre a minha e a sua vida e assim nos empodere para cumprir o propósito que o Senhor tem para mim e sua vida. Estar andando segundo o propósito de Deus é ter uma vida cheia de sentido. É a vida plena que Cristo nos garante, a vida abundante que Jesus nos garante. Longe do propósito nós podemos ficar ricos, milionários, mas nossa vida não vai ter sentido. E é por isso que eu gosto de enfatizar. Vi relatos, testemunhos de pessoas tirarem a sua própria vida tendo uma condição financeira muito boa, profissionalmente realizados, mas eles não achavam sentido na vida, porque eles focaram nas coisas, inclusive naquilo que o Senhor nos disse que era para nós fazermos, mas não no Senhor. Busque o Senhor, busque a plenitude do Espírito, e a sua vida ganhará sentido, plenitude, vida abundante, andando segundo o Espírito. Uma vida no Espírito. Busque isso pela oração, não se deixando distrair, lendo, estudando a palavra. Amém? Dona Diva está confirmando, amanhã, 19 horas, nosso encontro de oração aí na casa dela. Com certeza seremos bem acolhidos pela nossa ministra leiga. Então todos são bem-vindos a estarem na residência da irmã Diva, celebrando, orando, compartilhando da palavra. Amém? Vamos orar, vamos conversar com o Pai? Oremos, oremos. Paizinho querido, nós nos prostramos diante de Ti com o coração agradecido. Agradecido pela Tua palavra que nos traz instrução, nos traz orientação de como nós também podemos alcançar, alcançar aquilo que Tu determinas, porque é uma determinação da Tua palavra ser cheios da Tua palavra. Enchei-vos do Espírito Santo. Essa é a ordenança que veio pela Tua palavra a nós. E a Tua palavra nos dá instruções de como nós podemos alcançar isso. E nós Te louvamos, nós Te damos graças por não nos deixares sozinhos, nos dando instrução, nos dando orientação, conselhos, a direção para que possamos andar em Tua direção, andar pelo Teu caminho que nos leva à salvação. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pela nossa vida, esse dom precioso. Obrigado pela nossa família. E aqui nós queremos, na Tua presença, clamar pela Tua bênção, Teu cuidado, a Tua direção sobre nossas famílias. Essa instituição preciosa, sagrada, criada por Ti. Nós pedimos, Pai, protege nossas famílias. Guarda nossas famílias com a Tua mão poderosa. Ajuda-nos a enfrentar as dificuldades, os desafios, vencer as nossas limitações e crescer como famílias diante de Ti.
sabedoria e graça, cumprindo o propósito que nos confia, Senhor. Paizinho, nós aqui também clamamos pela Tua unção, pela Tua direção sobre nós como família em Cristo, Anglicana Santa Semente. Sabes o quanto precisamos crescer, o quanto precisamos aprender para cumprir nosso propósito. E nós aqui reconhecemos, Pai, que nós precisamos crescer. Tenha misericórdia de nós, direciona, ministra o nosso coração, nos sacode, nos impulsiona para a nova estação. Derrama Teu Santo Espírito e nos ajuda a cumprir o propósito para o qual nos levantas, nos estabeleces como igreja. Aqui também na Tua presença, lembramos cada família que de uma ou de outra forma é parte dessa família em Cristo. Lembrando de forma especial nossos queridos Silvar, Rogério, Zulmira, Débora, Aida, Ernestina, Caroline Terres, Stephanie, Carlos Alberto, Áurea, Éder, Lucimar, Elvira, Edenilson, Vivian, Carmelita, Cândida Fermina, Leandro de Vargas, demais queridos nossos que precisam vencer algo específico na sua vida, seja com a sua saúde, seja algum vício. Tu sabes o quanto nós precisamos, em que área de nossa vida nós precisamos da Tua assistência, do Teu cuidado, da Tua restauração. Tenha misericórdia de nós e vem com a Tua mão poderosa atuando em nossas vidas, restaurando, para que possamos crescer em santidade de vida e andar em direção ao propósito que confias a cada um de nós. Nós colocamos sob o Teu cuidado também nossa cidade, nosso estado, nossa nação, autoridades que estão à frente de nossa nação, nosso estado, nossa cidade. Atue com Tua mão poderosa, quebrantando seus corações, para que atuem de acordo com Tua vontade, cumprindo o Teu propósito, Paizinho. Essa nação te pertence. Assim como abençoa a Igreja Anglicana no Brasil, Bispo Primaz, Miguel, nosso diocesano Márcio, demais bispos, pastores, lideranças, igrejas espalhadas por essa nação, que nós possamos estar atentos ao Teu comando, andar em obediência à Tua palavra, cumprindo o nosso propósito, o propósito que nos confia como igreja nesta nação. Tudo isso, Pai, nós entregamos nas Tuas mãos, unicamente, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Lembrando, reforçando, domingo, 9 horas, nosso culto tradicional anglicano, Santa Eucaristia no rito tradicional anglicano. Venha celebrar conosco o domingo da Trindade. Também precisamos fazer uma linda festa para o Deus que é Pai, é Filho, é Espírito Santo. E nós iniciamos, mês de junho, série de pregações, Céus Abertos, para falarmos da centralidade da intercessão, da oração. As maiores pelejas da vida se vencem de joelhos. Vamos orar, vamos crescer em oração na presença do Pai. Que a bênção de Deus onipotente, que é Pai, é Filho e Espírito Santo, esteja sobre tua vida, hoje e por todo sempre. Amém. Vamos na paz de Cristo. Sejamos fortes e corajosos no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas e sirvamos ao Senhor com alegria. No poder do Espírito Santo. Aleluia.